galera, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom, na nossa aula hoje nós iremos falar um pouco sobre filosofia, tá bom? Então, na nossa aula hoje sobre filosofia, nós iremos retomar a ideia de olhares, tá? Então, é o seguinte, o que nós já conversamos e nós vimos que é de extrema importância saber, tá bom? Que existem vários tipos de olhares, que muitas vezes esses olhares, eles são a nossa percepção, tá bom? Percepção sobre o quê? Ou seja, perceber, né? Saber o que está acontecendo em volta. Essa percepção, ela vai ser trazida para que a gente tenha noção sobre o mundo, certo? Para que a gente consiga entender o que está acontecendo no mundo. E através disso, nós temos vários tipos de olhares, tá? Então, como a gente já conversou, esses tipos de olhares podem ser o investigativo, pode ser o de observação, tá? Pode ser o de admiração, só que essas coisas a gente só vai descobrindo, a gente só vai entender o que é a partir do momento que a gente consegue saber esses conceitos, tá? Então, se a gente for pensar, o olhar, ele sempre esteve presente, né, na nossa vida. Ou seja, não é só o ato de enxergar, né, mas sim de perceber, igual eu já comentei, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esse tipo de olhar investigativo, de observação e de admiração, ele só vem quando a gente já tem uma consciência de mundo, quando a gente tem um conhecimento de mundo, tá bom? E como eu já comentei com vocês, esse conhecimento de mundo não é algo que nós aprendemos sozinhos, né? É algo que os nossos pais nos auxiliam, ajudando, tudo bem? Então é o seguinte, só para retomar, né, o conteúdo que a gente estava estudando, nós vimos então que esses tipos de olhares, eles acabam trazendo para a gente algumas observações e algumas formas de ter essas observações, certo? Com frases que nós acreditamos, né, ser uma expressão, tá? Então, como a gente já conversou, algumas expressões, né, que a gente usa a palavra olhar por exemplo, ter o olho maior que a barriga, tá? Também, olha essa música. Então, gente, o que acontece? Além da questão do olhar ser para a nossa percepção, ele também vai ser uma forma de nos chamar a atenção, certo? Então, só para retomar o que nós já conversamos, é o seguinte, a partir do momento que a gente olha as coisas, tá? Que a gente tem olhares, estes olhares, ele acaba fazendo com que nós tenhamos uma noção da realidade, tá? Como nós já conversamos, a gente sabe da realidade por conta dos nossos sentidos, tá bem? Então, por conta dos nossos sentidos, a gente consegue saber essa realidade, ok? E através da nossa realidade, muitas das vezes, tá, observando, tendo os nossos olhares, nós conseguimos estabelecer relações sobre as coisas, tá bom? Então, uma coisa que é super importante de vocês saberem
que a partir do olhar, né, a gente consegue estabelecer, então, relações. Ok? E como que funcionariam essas relações? A partir do momento que a gente consegue observar, né, que a gente consegue ver, olhar, o que vai acontecer? O nosso cérebro, tá? Ele vai começar a captar coisas que vão nos ajudar a entender o mundo que nos cerca, tá bom? Então, o que vai acontecer? Essas relações, elas podem ser entre pessoas, coisas, tá? Sentimentos, até acabar auxiliando na questão dos nossos, do nosso pensamento, tá bom? Então, através do nosso pensamento, nós conseguimos, então, ter esse tipo de olhar, estabelecer relações, tá bom? Então, o nosso conteúdo de hoje seria a ideia de estabelecer relações, tá bom? Então, é o seguinte, na última aula eu pedi para vocês fazerem esse quadro, né? Então, eu pedi para vocês fazerem e nós vamos ver hoje a ideia, então, de estabelecer relações, ok? E está dizendo assim, nossos olhares e percepções são orientados por interesses e conhecimentos, experiências e preferências que nos ajudam a organizar os nossos pensamentos com base naquilo que observamos e percebemos. Então, gente, o que está falando na apostilinha na página 7? Que tudo aquilo que a gente tem hoje como preferência, como gosto, né, que faz parte das nossas características, nós temos por conta das nossas relações, tá bom? Quais são essas relações? Essas relações que passaram pra gente através da educação, através de um gosto, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma família que gosta muito de música, muito de música. A chance de você gostar de música é muito grande, porque é algo que já está ali com você, tá? É algo que já está no meio, é algo que te ensinam desde criança, né? Praticamente desde quando você está na barriga, certo? Então, alguns gostos, né? Essas relações que nós temos, as relações entre o que a gente gosta, o que não gosta, o que é bom, o que é ruim, certo? Nós temos desde quando somos crianças. Por quê? Porque quem ajudou a gente a ter essas relações, tá bom? Os nossos familiares, ok? Os nossos pais, os nossos amigos, tá? Os nossos parentes, porque são eles que vão nos auxiliar nas fases de crescimento, vamos dizer assim, tá bom? São eles que vão nos auxiliar aí a definir a nossa personalidade, né? Então, as relações têm a ver, sim, com a personalidade. O que é personalidade? É aquilo que é único em você, certo? É o seu gosto, certo? É o que você pensa, tá bom? Então, isso seria a personalidade, ok? Então, deixa eu só pôr aqui na lousa, né? Vamos continuar falando na página 7. E tá dizendo assim, galera. Seguinte, por exemplo, quando observamos letras, é possível organizá-las por semelhanças e diferenças. Isso, gente, organizar as letras, vocês aprendem no Fundamental 1, tá bom? Mas é uma forma de olhar, é uma forma de observar, tá bom? Então, o que a gente pode entender como observar, como olhar? Que a gente sempre vai acabar aprendendo alguma coisa através desse olhar, tudo bem? Então, está falando assim, também podemos uni-las para formar conjunto de vogais, consoantes, um alfabeto ou ainda palavras. Além disso, podemos juntar palavras para compor uma frase e juntar frases para constituir um texto que expressa algumas ideias. Este tipo de aproximação depende de certas razões, pressupostos e critérios e recebe o nome de relação. Então, primeira coisa, o que seria as razões, tá bom? Seria aquilo que tem lógica, seria a ideia, né,
do texto, por exemplo, como a apostila dá exemplo aqui, tá bom? Os pressupostos a gente conversou no bimestre passado, né? Que são hipóteses que nós temos sobre alguma coisa. Então pode estar certo ou não, tá? E os critérios é aquilo que eu já perguntei para vocês, inclusive, e até vocês me responderam, né? Que é algo que eu escolho, tá bom? Então é uma escolha, tá? O que eu uso para escolher, tudo bem? Então tá falando assim, ó. Para compreender melhor o significado de relação, imagine uma ponte. Depois disso, pense em como as pontes se aproximam e ligam coisas ou lugares diferentes entre si. A imagem pode ajudá-lo a descobrir que... Então é o seguinte, ó. Tá falando aqui, né, na imagem, que relacionar é como construir pontes entre coisas, pessoas, olhares, e através disso nós temos então saberes, lembranças, ideias e pensamentos. Então para pensar, se não existisse o olhar, se não existisse o observar, não seria possível a gente estabelecer relações, tá bom? Se a gente não conseguisse entender, vamos dizer assim, tá? Compreender, aprender, não seria possível nós estabelecermos relações sobre as coisas, tudo bem? Então, agora na página 8, vai uma atividadezinha, né? Que eu não sei se vocês já fizeram, mas daí qualquer coisa em outra aula a gente faz junto, tá? Caso vocês tenham muita dúvida. Que tá falando assim, ó. Faça uma experiência sobre as diferentes possibilidades de estabelecer relações, tá? Então, o que é para vocês fazerem? Para vocês escolherem um conjunto de palavras, né? Que a gente registrou na página 7, tá? Lembra que eu falei para vocês? As palavrinhas, tá? Então, a gente vai usar elas agora. Então, e apresente-o a um dos seus familiares. Entreviste essa pessoa utilizando as perguntas a seguir, tá? Então, gente, essa tarefa, se vocês conseguirem fazer sozinhos, vai ser muito bom, tá? Então, depois eu vou mandar no Google Sala de Aula para vocês mandarem por lá, tá? Mas qualquer coisa, se vocês já fizeram e vocês já postaram, aí não tem problema, eu considero ponto, tá bom? E daí depois na próxima aula que a gente tiver ao vivo, aí eu corrijo com vocês, tá bom? Então, tô falando o seguinte, registre no quadro a seguir as respostas obtidas na entrevista, tá? Então, a primeira coisa, qual é a primeira pergunta que vocês vão fazer para quem vocês vão entrevistar, gente? Que relação você percebe entre essas palavras? Então, gente, quando vocês forem entrevistar, né, a pessoa, vocês vão perguntar o que essas palavras têm a ver. Então, provavelmente, elas poderão formar uma frase, tá bom? E essa frase pode expressar uma ideia, tá? Então, seria mais ou menos essa ideia, tá bom? Então, a segunda pergunta está falando assim, que palavra você acrescentaria para complementar essa relação? Então, gente, o que vai acontecer? Vocês vão escrever as palavras, tá bom? Então, aqui são as palavrinhas que vocês vão escolher, ó. Aí aqui embaixo, quem vai ter que responder com vocês vai ser a pessoa entrevistada, tá bom? Que é as respostas dela, tudo bem? Aí depois, na 3, está falando assim, após realizar a entrevista, responda à questão. A pessoa entrevistada fez você pensar em algo diferente do que havia pensado antes? Explique sua resposta. Então, por que vocês vão fazer essa entrevista? Porque muitas das vezes vocês têm uma ideia e às vezes alguém, né, algum familiar de vocês pode ter algumas ideias diferenciadas, né, umas ideias diferentes. Então, por isso que é importante vocês registrarem se as ideias de vocês foram iguais, né, à do familiar de vocês. Tudo bem? Então, partindo aqui para a nossa apostilinha, nós temos a ideia de olhar e imaginação, tá bom? Então, este conteúdinho, ele vai começar na página 8, ok? Então, o que acontece? Muitas das vezes, a nossa imaginação, ela pode acabar confundindo os nossos olhares, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, como eu já comentei com vocês,
eles podem ser tanto um olhar de fora, né? Então a observação, ou então um olhar, né, de imaginação. Tá? Só que para compensar, gente, é o seguinte, através dos olhares a gente consegue imaginar coisas, tá bom? Só que essa imaginação, ela é limitada, ou seja, ela tem ali um certo limite. Por que eu falo isso? Porque nós não conseguimos imaginar aquilo que não existe. Então, o que acontece? Muitas das vezes os nossos olhares, eles também podem estar limitados, podem não, na verdade eles estão limitados à nossa realidade, à nossa percepção de realidade, certo? Que a gente consegue através dos 5 sentidos, tudo bem? Então, só para comprovar isso, certo? Tá falando assim na nossa apostilinha. Tá falando sobre o olhar, né? Que a imaginação, ela pode melhorar esse olhar, tá bom? Então, a imaginação pode ser despertada por um olhar curioso, que nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas. Um olhar como os dos filósofos, que nos faz questionar qual é o significado daquilo que vemos ou sentimos, como as coisas são e como elas podem ser. Né? Então a imaginação, ela acaba ajudando a gente a descobrir coisas, porque a gente vai criar hipóteses sobre aquilo. Hipótese seria uma primeira ideia quando a gente não tem conhecimento do assunto, tá? Então tô falando assim, além disso, a imaginação está ligada aos sonhos, à beleza e à criação, possibilitando a cada pessoa a construir um novo mundo dentro de si, no qual tudo é possível, em que os desejos e os sonhos se realizam. Assim, ela pode ser considerada uma fonte de pensamentos belos, criativos e envolventes, mas também pode ser relacionado como o contrário de beleza e da alegria, tornando-se uma fonte de pensamentos incômodos, ruins e assustadores. Por quê, gente? O que acontece com a nossa imaginação? Muitas das vezes, ela acaba pregando peças na gente, né? Então vamos supor que tá um dia lá, tá escuro e tem uma montanha de roupa lá na sua casa, né, no seu quarto. Quando você for dormir, você vai ficar com medo, não tem como. Por quê? Porque você vai imaginar, sei lá, alguém sentado, por exemplo, né? Então isso vai te causar uma sensação ruim. Quer dizer que aquilo lá é verdade? Não, aquilo ali foi a sua imaginação, né? Tentando saber o que era, certo? Então, por isso que tem essa diferença. Então, ela pode acabar produzindo tanto pensamento bom quanto pensamento ruim. Tudo bem? E a imaginação, ela se revela, portanto, como um conjunto de janelas que, abrindo-se atrás das janelas, que são os nossos olhares. Cada uma dessas janelas convida a observar algo de maneira diferente, tá? Então, quanto mais você consegue observar de maneiras diferentes, mais olhares você vai ter sobre aquilo. Então, você vai poder ter vários pontos de vista, certo? Então, muitas das vezes, a gente acaba enxergando alguma coisa e a gente acha que é aquilo, que é daquela forma, mas possa ser que não seja, tá bom? Então, cada uma dessas janelas convida a observar algo de maneira diferente, buscando novas experiências e novos pensamentos. Que tal aceitar este convite e começar refletindo por meio de um diálogo sobre a imaginação e sobre as suas incríveis possibilidades? Então, gente, nós temos aqui no Hora de Filosofar algumas perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem para que vocês conseguissem entender essa ideia de imaginação, tá? Então, as perguntinhas são essas. Hora de filosofar. Troque ideias com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Justifique as suas opiniões com argumentos. O que seria um argumento? Seria o porquê que você está pensando aquilo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira perguntinha está falando assim. Se alguém lhe pedir que imagine sua casa, você vai criar ou lembrar? Né?
Então a gente consegue criar ou lembrar. E o porquê disso, tá bom? Se alguém lhe pedir que imagine suas próximas férias, você vai sonhar ou inventar, certo? Então você já teria um lugar ou você criaria um lugar, tá bom? Depois, se alguém lhe pedisse que imagine como acontece algo na natureza, você vai pesquisar ou você vai criar uma hipótese? Ou seja, você vai primeiro pensar em alguma coisa a respeito, né, que é a nossa imaginação que faz isso, ou você já vai direto saber o que está acontecendo, qual é o verdadeiro conceito daquilo, tá? E por último, se alguém lhe pedir que você imagine o seu futuro, você vai fantasiar ou você vai planejar? Gente, tem diferença. Então a gente pode pensar que as coisas, né, podem ser de tal forma, mas tem diferença quando você fantasia algo, quando você imagina e quando você planeja. Quando fala que a palavrinha planejar, está dizendo que nós conseguimos, né, através, né, de objetivos, do que a gente quer ser quando crescer, a gente consegue planejar aí o que nós vamos fazer para chegar naquele objetivo. Tá bom? Então pensem a respeito disso, que eu acredito ser muito interessante, tá bom? Então a partir dessas perguntinhas, vocês vão me responder, tá bom? E daí eu vou mandar um link lá no Google Sala de Aula para vocês postarem as respostas, tudo bem? E daí essa tarefinha aqui eu faço com vocês depois em sala, tá bom? Ou então, eu acredito que dá para vocês fazerem, eu só corrijo. Então vai ficar o seguinte, tá? Vocês vão fazer o Hora de Filosofar, tá? E vocês vão fazer essas atividades aqui da página 10, tá bom? Então a primeira tá perguntando o seguinte: analise as alternativas a seguir e complete de forma coerente com a frase. Então, gente, vocês vão escolher essas palavras, tá? Para completar as frases. A frase é o seguinte: eu imagino muito. Quem imagina muito é. Aí vocês vão escolher a palavra. Aí depois vocês vão falar o porquê, tá bom? Escolhendo essas mesmas palavrinhas, ok? Aí vai falar o seguinte: agora apresente suas respostas aos colegas e ouça o que eles responderam. Então discutam quais são as palavras sugeridas que não poderiam ser utilizadas para completar a frase, tá? E por que você pensa assim? Então essa 2, gente, a gente faz na correção, tá bom? Em aula, tá? Então depois da 3, depois de dialogar com os colegas e o professor, o que mudou na sua percepção sobre a imaginação? Essa 3, a gente pode... A 3 e a 4? A 3 e a 4, eu quero que vocês respondam comigo, tá bom? A gente vai responder junto para que a gente consiga discutir, né, nas aulas ao vivo. Então, o que vocês vão fazer? Do item atividades da página 10, vocês só vão fazer a 1, tá bom? Apenas a questão 1, porque daí o resto delas a gente discute em aula. Tudo bem? Bom, gente, então essa foi a nossa aula de filosofia dessa semana, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá? E que vocês consigam fazer as tarefas, tudo bem? Se precisarem de alguma ajuda, alguma dúvida, sabem onde me achar, tá certo? Então é isso, gente. Ótimas outras aulas para vocês. A gente se vê na nossa próxima aula, ok?